faz da vida dele. Mas se eu fosse torcedora do Santos, eu estaria indignada com este comprometimento que não acontece em momentos importantes do time. Assim, é o que a gente falou também da época do Carnaval. O time eliminado de Campeonato Paulista, todo mundo sentindo muito a eliminação, e você mostra que, apesar disso, para você tá tudo bem, assim, você vai curtir, tem o seu Carnaval, você não se importa com o que vão falar sobre a sua lesão, sobre a sua responsabilidade, sobre se você de fato tá ou não piorando a lesão. O episódio do Carnaval, na verdade, foi entre o jogo do Bragantino e do Corinthians. E o do Corinthians. Exatamente. O Bragantino, que o Santos elimina o Bragantino, e aí no domingo que vem no domingo seguinte, tem o jogo contra o Corinthians. E mas ali não Corinthians, se falava depois nem ele fica afastado por mais de um mês. Mas ali não se falava nem de uma lesão constatada. Ali, contra o Bragantino, a informação era de que ele saiu para evitar uma lesão, porque tinha um desconforto. Sim, tanto que no jogo contra o Corinthians ele estava lá de uniforme e tal, e ninguém falou que ele não podia jogar. Exatamente, então foi ele um ficou período... no banco de reservas contra o Corinthians. Lembra disso? E não entrou. E não entrou. Porque não podia jogar. Se tivesse condição de jogar, jogaria. Foi outra exposição também que o Santos saiu perdendo, né? É no mínimo um jogador a menos que o Santos contaria. Mas o problema é que o Santos se coloca nessa condição de sair perdendo. Está na hora do Santos se impor o respeito. Aproveita agora que tem uma outra negociação. Primeiro, tem que estar alguém sentado nessa mesa para defender os interesses do Santos. Eu sei que é muito difícil lidar com um mega-star como o Neymar, que há muito tempo é mega-star pelo que faz fora, muito mais do que não faz dentro de campo, porque não tem sequência de jogo. Mas numa negociação, o Santos também tem que se impor. Baixa a bola desses termos, desse contrato, pede uma garantia mínima. A gente falou em 9 jogos dos 18. Quando o Neymar chega, a conta já era curta. A gente fala, puxa, esse contrato vai dar muito poucos jogos. E a gente não imaginava que ele estaria em metade desses jogos. Então, o jogador de futebol sempre defende seus direitos em contratos, né? Quer tanto por assistência, quer tanto por gol marcado. Está na hora de, nesse caso aí, o Santos falar, a gente quer uma garantia mínima de jogos. É uma relação assim... Produtividade, é de isso? produtividade. É capaz do contrato não ser Alguém tem que botar o guiso no nem pescoço desse pelo cara. lado dele, ele ainda sair... Não, tem torcedor que fala assim, muito obrigado por ter estado aqui, mesmo que você vá embora, você deu visibilidade ao Santos e tal. Tem torcedor que o trata com uma idolatria tal, e a questão toda, e isso explica o porquê. Quando você senta numa mesa para negociar, você não está em condição de igualdade, você acaba perdendo. E é o que aconteceu. Mas tenta perder o menos possível. O que acontece, tenta, mas o que aconteceu nesse caso é que o Neymar entrou grandão e o Santos entrou pequenininho. Tudo bem, mas mais um motivo para você firmar. O peso do contrato é todo a favor do Neymar, porque também o pai dele é daqueles que negociam duro, que o pesado. Que o peso seja a favor, mas não tão desproporcional. E aí, um jovem, um adolescente... pessoal da faixa de 20 anos tem todo o direito de idolatrar o Neymar. O Santos Futebol Clube não. O Santos Futebol Clube é uma instituição. Mas tem que defender seus direitos ali. Um clube que está vindo de segunda divisão, precisando de visibilidade, precisando... E aí eu falei aqui desde o início, o Abel precisa lembra. de visibilidade, mas precisa ganhar jogo. Ele meio que usa o Santos como uma clínica de reabilitação. E nem isso ele faz, porque ele não se reabilita. Então ele entra com um peso muito maior no contrato do que o clube. O clube está meio que assim, obrigado, Neymar, que você está fazendo um favor. Mas não pode. Isso aí é argumento do outro lado da mesa. Mas isso está posto aqui desde o início. É muito claro isso. O Santos porque se coloca o Neymar num pedestal que ele não está entregando há muito tempo. O Corinthians ele poderia ter passado por isso com o Memphis, nessa parte do contrato de chegar grandão. O Augusto Melo já falou sobre isso também em podcast, de que o Memphis chega, tudo bem, eu assino, mas... X de bônus, mas X de não sei o quê, mas X de outra não sei o quê. coisa. Mas está se pagando. Ele exige, tudo bem, é um dinheiro muito grande, mas é um dinheiro que ele tem que provar dentro de campo que merece. Mas está se pagando, exatamente. E para isso é uma negociação. Vai saber lá quanto ele pedia em princípio. Exatamente. E que acabou ficando isso. Já que foi citado aqui o Memphis Depay, e já que estamos falando em o Santos se dar respeito para ser respeitado, vocês conseguem imaginar, por exemplo, chega o Memphis Depay, chega o irmão do Memphis ou o pai do Memphis, ou seja lá quem, no Corinthians, e fala assim, esse vestiário, olha, essa estrutura aqui tá muito ruim, eu vou aqui, vou
e vou reestruturar. Ai, olha esse CT da base, nossa. Ai, olha essa pintura aqui do vestiário visitante. Ou o Luiz Soares, contratado pelo Grêmio, como foi, chega lá na estrutura do Grêmio, nossa, isso aqui tá ruim, isso aqui tá péssimo, e vai lá o pai, a irmã, a esposa do Luiz Soares. Isso acontece no Santos. E aí eu não estou criticando o pai do Neymar por fazer, estou criticando o clube por deixar de fazer, e tem que vir o pai de um jogador para fazer o que já deveria ter sido feito. Ou estou errado? Aí você fica refém. Aí Ué, você perde moral e já não tem. Como é que um clube como esse quer se dar o respeito? É brincadeira. Vamos falar do Corinthians? O que a gente tem, Leão? A tela do Yuri Alberto. Então vamos falar do Corinthians agora. Yuri Alberto, o artilheiro da Fiel, mais gols pelo Corinthians na Neoquímica Arena. Yuri Alberto, o Romero ontem. 44 gols, passou o Romero finalmente. Romero, 43, Roger Guedes, 31 e Jô, 30, professor. Passou o Romero, hein? Na média, que é o que mais interessa, né? O Romero, para alcançar esses números aí, tem 3, 4 jogos, 4 vezes jogos mais que o Yuri Alberto, que ontem foi um herói, né? Um herói, the hero of the match, lá, como é bom. Ontem ele foi o herói, principalmente pela maneira como jogou. Eu não fico passando pano pro Yuri Alberto em relação a uns certos problemas que ele tem, até técnicos, mas tem aquele argumento que fala que ele está isolado, morrendo de fome, jogando sozinho. Ontem foi isso. Até pela escolha do Dorival, né? O jeito que o Dorival colocou o time para jogar, não só na escalação, mas o tempo que ele deixa o time jogando daquele jeito, era de se esperar que depois de um primeiro tempo, em que o Corinthians chutou uma bola no gol, uma bola parada de falta, o Brazão, que aliás foi a única participação de um goleiro no primeiro tempo desse jogo, porque o Santos teve suas oportunidades, mas não acertou o gol. A bola foi fora. Então, depois de um primeiro tempo como aquele, era de se esperar que o Dorival reestruturasse o time de uma maneira que o Yuri Alberto não ficasse tão isolado como ficou. Isso não aconteceu, mesmo assim ele faz o gol da vitória, faz um segundo gol anulado pela falta do Félix Torres. Então ele fez muito mais do que se esperava, tem que tirar o chapéu para esse rapaz ontem. A vitória vem por causa dele, porque pelo futebol que o Corinthians desenvolveu, estava muito mais pro 0-0. No segundo tempo, acho que tinha a expectativa do Dorival mexer, trocar peças para a segunda etapa, e ele não mexe. Ele só, de fato, reposiciona ali alguns jogadores e faz o Corinthians jogar muito mais no campo do Santos, marcar alto a participação de jogadores muito mais nessa fase ofensiva do jogo, de aproximação mesmo. Aí eu concordo que, no geral, o Yuri Alberto foi o nome do jogo, porque no primeiro tempo ele também tentou buscar, ele não foi muito alimentado, mas na segunda etapa eu já vejo mais um trabalho coletivo acontecendo. Assim. O gol ele acontece de uma recuperação de bola do Félix Torres, que jogou ontem como lateral direito, foi bem. Tem um lançamento de Rivelino ali no segundo gol. E acontecendo, o jogo coletivo do Corinthians aconteceu mais no segundo tempo. Assim, no primeiro tempo ficou muito abaixo, acho que individualmente também não foi legal, mas no segundo tempo o Félix Torres participa da recuperação de bola do gol, o Igor Coronado participa da construção do gol, já apontando para o Bidon que a bola tinha que ir no Martínez, mas passa por ele antes, ele encontra o Martínez e aí o Martínez faz um bom cruzamento para o Yuri Alberto se antecipar e marcar o gol. Então, acho que no segundo tempo, a estratégia e ajuste ali de conversa de intervalo do Dorival aconteceu. Críticas que ele poderia ter entrado com o Romero ou poderia ter entrado com o Thales Magno, eu concordo. Mas enquanto esses jogadores não responderem também, é muito difícil de cravar de que, não, se tivesse colocado o Thales Magno, o jogo teria sido diferente no primeiro tempo. Se tivesse entrado com o Romero, eu acho que ainda está numa fase de testes ali, também porque individualmente muitos jogadores não estão respondendo na ausência de Memphis, na ausência de Garro. Então, acho que o Dorival, ele tem o crédito de, no segundo tempo, ter conseguido reposicionar o time. Vamos com Vitória Leite, mudando de assunto agora, falando sobre... Memphis Depay buscou até o último minuto estar no clássico de domingo contra o Santos. O holandês ter feito tratamento em 3 períodos, no CT Joaquim Grava e em casa, mas também não deve reunir condições de reforçar o Corinthians no duelo decisivo da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, quarta-feira, às 21h30 em Itaquera. O tratamento 24 horas de Memphis começou logo depois da lesão na terça-feira. O problema ligamentar no tornozelo direito não exige intervenção cirúrgica,
mais fisioterapia intensiva. O comprometimento do camisa 10 tem sido elogiado neste período de recuperação física, que deve resultar no retorno somente no sábado, às 21 horas, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Ele teve uma torção forte no tornozelo, inchaço grande, absurdo até. Talvez tenhamos no meio de semana de poder iniciar trabalhos. Está tentando acelerar o máximo possível. Hoje estava mais enxuto, afirmou o técnico do Corinthians. A presença do camisa 10 na quarta-feira dependerá de evolução nos próximos dias. É improvável, porém, que Dorival Júnior conte com algum retorno dos machucados para o confronto diante do Novo Horizontino. Além de Memphis, Mateuzinho foi à ausência por questões físicas. Um edema na coxa direita tirou o lateral direito de ação no domingo, e o camisa 2 pode seguir fora no meio de semana. Garro, avançado no processo de recuperação, deve retornar aos trabalhos com o elenco nas próximas semanas. Dorival Júnior espera contar com o argentino por pelo menos 1 ou 2 jogos antes da parada para a data FIFA. Provavelmente, sem retornos, Dorival busca colocar o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ao vencer por 1-0 o duelo de ida sobre o Novo Horizontino, fora de casa, o Timão precisa de apenas um empate na Neoquímica Arena para avançar de fase.